Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Hoje, quinta-feira, dia 6 de setembro de 2012. Nosso programa é ao vivo, são exatamente 22 horas mais 11 minutos. E você pode interagir conosco pelo telefone 3342-7096. 3342-7096. Você ainda pode nos mandar um e-mail para contato arroba ministériodareconciliação.net, ou ainda você pode interagir através de nossa página no Facebook, Luiz Carlos Aparício. O programa de hoje tem como tema Anunciando todo o Conselho de Deus, e foi uma mensagem pregada em um de nossos cultos, lá em nossa igreja. Hoje você vai assistir a primeira parte dessa mensagem e na semana que vem, então, se Deus assim permitir, passaremos a segunda metade. Vale a pena você conferir essa mensagem, é uma forma também de nós passarmos para você a dinâmica do nosso culto, a palavra que pregamos na nossa igreja, tá bem? Você entender o quanto sabemos diferenciar o ritmo de TV do ritmo da igreja, para você ter um pouco ideia de como é o culto também em nossa igreja, tá bom? Ok, quero então mais uma vez incentivar você a fazer seu pedido de oração, mandar sua pergunta bíblica ou ainda sugerir um tema para estudo, pelo telefone 3342-7096, ainda pelo e-mail contato@ministériodareconciliação.net, ou ainda pela nossa página no Facebook, Luiz Carlos Aparício. Ok? Vamos então ao nosso apoio cultural, eu volto já já. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação, Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Você assiste Hora da Reconciliação e eu quero agora te dar alguns avisos da igreja. Primeiro, do nosso seminário. Nós temos um seminário organizado e temos aulas sempre às segundas e sextas-feiras, sempre às 19h45. Estamos sempre com as matrículas abertas porque ele é modular e você pode se encaixar, entrar no programa curricular a qualquer momento.
e você tem a chance de saber um pouco mais indo numa aula sem qualquer compromisso. Você pode assistir a aula e participar então de uma aula e tirar dúvida lá com a nossa secretária, irmã Valéria, se informar um pouco mais, conversar comigo também, que sou o professor. Sempre na segunda e sexta-feira, 19h45 até às 22 horas, Seminário da Reconciliação. Se você quiser saber um pouco mais também sobre o nosso seminário e também sobre a nossa igreja, entre no nosso portal na internet. Vou colocar para você aí a nossa página principal, www.ministeriodareconciliação.net. Aí está. Ele é bem portal, então tem uma parte bastante longa de notícias do mundo da religião e do mundo gospel. Você tem os programas de TV anteriores, que você pode assistir a qualquer tempo, a qualquer momento, baixá-los também. Você tem a mensagem do pastor Luiz, que nessa semana fala sobre esgotamento espiritual. Tem palavras do pastor Hélio de Souza. Tem espaço para aconselhamento, notícias, estudos bíblicos e muito mais. www.ministeriodareconciliação.net. Você também pode assim se informar das notícias da nossa cidade, da nossa região, e aproveitar também, se edificar através da palavra de Deus, lendo o jornal A Voz do Litoral. Nós temos semanalmente um artigo, uma matéria, um tema no jornal que tem edificado bastante pessoas. Por exemplo, essa semana a mensagem foi Redemoinhos da Vida, uma mensagem que nós recentemente falamos na nossa igreja, e até por uma questão de memória, nós passamos por escrito para o jornal, para que você possa se edificar. Então, você pode fazer isso através do jornal A Voz do Litoral. Nosso programa é ao vivo e você pode participar pelo 3342-7096. Faça seu pedido de oração, mande sua pergunta bíblica, faça sugestão de um tema para nós abordarmos também no nosso programa, ok? Hoje você vai assistir uma mensagem pregada em nossa igreja que muito vai edificar a tua vida. Logo depois a este clipe musical, você terá acesso a essa mensagem anunciando todo o conselho de Deus. Vamos então ao nosso clipe. Certamente comigo.
Graças a Deus, você segue assistindo Hora da Reconciliação. Nós vamos agora então para o momento da Palavra de Deus e você vai assistir a primeira parte de uma pregação efetuada em um de nossos cultos. Tem como tema anunciando todo o conselho de Deus. Seja edificado pela Palavra de Deus. Cumprimento a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você também que está me assistindo através dessa mensagem DVD ou através do programa de televisão. Que o Senhor alcance a tua vida. Quero convidar você para estar aqui conosco. Nossos cultos e endereço vai estar passando aqui no rodapé da mensagem. Você pode estar anotando e estando aqui conosco para cultuar a Deus e ouvir orientação de Deus através da sua palavra. Eu quero hoje falar com os irmãos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Queremos discorrer esse texto, livro histórico do Novo Testamento, Atos ou Feitos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. É um texto longo para que nós entendamos um pouco da vida com Deus, tá? 17 de Atos 20. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei ou me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu repito, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho, toda a orientação, toda a palavra de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos
não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário, e aos que estão comigo tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tenho dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. O que lhes entristecia muito era a palavra que ele dissera, que não veriam mais o seu rosto. Então o acompanharam até o navio. Amém, queridos? Anunciando todo o conselho de Deus. É esse o tema da palavra que eu gostaria de ministrar para os irmãos. Repetindo: anunciando todo o conselho de Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma espécie de avaliação, um certo acerto de contas de seu ministério. Mas muito mais do que isto, ele adverte crentes e pastores a respeito de situações e circunstâncias difíceis que temos de enfrentar no exercício da nossa fé. Quero parar aqui. É apenas uma introdução, mas eu quero parar aqui. Irmãos, nós temos ouvido muita gente falando parte do conselho de Deus, parte da palavra de Deus. Terrível é para nós quando alguém fala-nos, numa situação difícil, parte de uma coisa. Vocês já se viram assim? Quando vocês foram chamados a juízo ou chamados a atenção por alguém que disse coisa pela metade, coisa em parte. Como a gente se sente traído quando isso ocorre, quando as pessoas não dão publicidade às coisas exatamente como elas são. Assim é o evangelho de hoje também. O evangelho de hoje é mais ou menos assim: muitos pregadores e muitas teologias modernas, elas têm compromisso em falar de Deus, até em falar a palavra de Deus, mas falar apenas uma parte dela, tá? Apenas a parte, às vezes, que lhe é interessante, tá? E nós estamos construindo crentes assim, que vão ouvindo de Deus coisas que os pregadores dizem a respeito de Deus e da vida com Deus, se referindo só a partes do evangelho. Nós estamos vivendo épocas assim. E eu gostaria de falar hoje um pouco do evangelho chamado, para nós teólogos, do evangelho triunfalista. O que é o evangelho triunfalista? É que o crente triunfa em tudo. O crente, ele é contador de vitórias, de vantagens, de sucesso. E quando ele não tiver isso para contar, ele acredita que Deus não existe, ou que Deus não está com ele, tá? Ou que Deus é uma lenda, ou coisa semelhante, ou que o evangelho que ele está vivendo não é o evangelho deste Deus que faz o ser humano triunfar em tudo. Mas eu quero dizer que o apóstolo Paulo, nesse texto que discorremos, ele fala que anuncia todo o conselho de Deus. Ele diz: olha, o sangue de vocês não vai pesar sobre a minha vida. Ele quer dizer, se algum de vocês se perderem
eu estou tranquilo, certo, que entreguei para vocês tudo, todo o conselho de Deus ou toda a palavra de Deus. Nossa responsabilidade diante da palavra de Deus tem que equilibrar e trazer a razão, os prejuízos de se pregar o evangelho triunfalista. É preciso conscientizar que a vida com Deus é acompanhada também de tristezas. Eu vou repetir. Nós precisamos nos conscientizar que a vida com Deus é acompanhada de tristezas, que eu diria, diz na linguagem de Paulo, tristezas na carne. Tá? Isso, quando nós incluímos isso, com certeza estamos anunciando todo o conselho de Deus. Paulo adverte então nesse texto bíblico, ele enfoca que a vida com Deus, primeiro, é acompanhada de muitas lágrimas. Vamos ler versículo 19? Preste atenção no versículo 19. Paulo diz: vocês podem ver a minha vida servindo ao Senhor, primeiro com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Eu gostaria de destacar aqui que a vida com Deus é acompanhada de muitas lágrimas. E olha o preço das lágrimas do apóstolo Paulo. Ele se refere a lágrimas produzidas e tentações produzidas por ciladas. E ele não fala aqui das astutas ciladas do diabo. Ele está falando aqui de cilada dos judeus, ou seja, ciladas dos religiosos. Tá? Ciladas dos religiosos. Sabe? E Paulo então fala sobre isso. A vida com Deus é acompanhada de muitas lágrimas. Ora, não haveria alguém na história bíblica, depois de Cristo, que nós lembrássemos como referencial de vida e de trabalho como o apóstolo Paulo. E ele fala de que a vida com Deus é acompanhada de muitas lágrimas. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas das vezes essas muitas lágrimas, essa palavra de que a vida com Deus é acompanhada de muitas lágrimas, essa palavra foi nos omitida. Muitas das vezes nós aceitamos a Cristo acreditando que chegando diante de Deus nós íamos nos deparar com o tal chá de panaceia. Você sabe qual é o chá de panaceia? É o chá que serve para resolver todos os problemas. Todos os problemas. Todos eles. Todos eles. E nesta pregação nós acabamos acreditando de que evangelho é só alegria. Que evangelho é apenas satisfação. Que evangelho é apenas vitórias e sucesso. E muitos de nós estamos perdendo a fé e ficando pelo meio do caminho, desacreditando em Deus, ou desacreditando em nós mesmos, ou buscando alguma razão para explicar por que eu estou vivendo momentos de lágrimas, quando alguém me disse que com Jesus tudo seria alegria. E aí a gente começa a procurar profetas, igrejas, modelos diferenciados dentro do próprio evangelho, para tentar de alguma forma aliviar nossas lágrimas. Mas se você lembrar de Apocalipse 22 e lembrar do novo céu e da nova terra, lá o Senhor Jesus garante que no novo céu e na nova terra todas as lágrimas serão enxugadas, que lá não haverá mais pranto, que lá não haverá mais tristeza, que lá não haverá mais lágrimas. Logo, essa palavra quer dizer
que se lá não haverá mais, é porque aqui haverá, porque está falando para aqueles que vão herdar a vida eterna. A palavra de Apocalipse 22, para os que vão herdar a vida eterna. Logo, os que vão herdar não precisariam ouvir que lá não haverá mais lágrimas, se aqui não existisse, e se as lágrimas aqui não fossem tristezas de verdade para o cristão. Segundo lugar, Paulo também nos adverte que a vida com Deus é acompanhada de incertezas e até de dúvidas. Versículo 22. E agora eu sou compelido pelo Espírito de Deus e vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Meu Deus, eu estou falando do apóstolo Paulo. Ele diz que estava sendo compelido pelo Espírito de Deus, ou seja, movido pelo Espírito de Deus para ir para onde? Para Jerusalém. Mas ele é claro em dizer, mas eu não sei o que lá vai me acontecer. Eu fico admirado, irmãos, porque nesse evangelho triunfalista, parece que alguém, quando é compelido por Deus, e Deus diz, vai, e Deus diz, vai, porque lá a vitória é certa. Vai, porque lá as portas todas estarão abertas. E não é o que a gente vê aqui, amados. Você leu direitinho aí na tua Bíblia? O apóstolo Paulo, o homem de Deus, o homem das visões, o homem do arrebatamento, não sei se no corpo ou fora do corpo, não sabe, mas o homem de tantas revelações, o homem que é constituído pregador para os gentios, o maior pregador da história, certamente depois de Cristo. E antes de Cristo também, só fora Cristo. Ele foi compelido pelo Espírito Santo, ia para Jerusalém, mas não sabendo exatamente o que lá ia lhe acontecer. Então, em segundo lugar, a vida com Deus é acompanhada de incertezas. Sabe? E nós precisamos aprender a conviver com essas incertezas da vida com Deus. Sabe? Existem coisas do Evangelho que muitas das vezes nós temos que ir porque Deus mandou. Mas não é porque Ele mandou que Ele está dizendo que a vitória é garantida sobre o nosso ponto de vista de compreender o que é vitória. Eu preciso ir aonde Deus mandou, independente se Ele está literalmente garantindo para mim o que vai acontecer lá. E eu preciso ser crente a este nível, a este ponto. Você está pronto para isso? Terceiro lugar, a vida de Deus é acompanhada pela voz do Espírito Santo, que revela até aquilo que nos espera, mesmo produzindo em nós às vezes medo, receio, porque o Espírito Santo também revela adversidades. Vamos ler, versículo 23. Ele disse diante de tudo isso, somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que lá me esperam prisões e tribulações. Meu Deus, amados, será que no Evangelho de hoje teria alguém disposto a servir a Cristo, ouvir a voz do Espírito Santo de uma cidade em outra cidade? Ao longo de toda a trajetória de Paulo, ele ouvia, você vai voltar para Jerusalém, viu? E lá em Jerusalém te aguarda muitas prisões e tribulações. Será que você que está aqui, meu irmão, e que aceita Cristo, ficaria com Cristo e não abandonaria Cristo se ouvisse profetas, que ouvisse pregadores como semelhante ao seu, o pastor Luiz, que diz para você que você querendo servir a Deus fielmente, você
temer lutas, tribulações e até prisões. Será? Isso é evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque eu ouço muitos irmãos: pastor, agora que eu quero fazer alguma coisa para Deus, agora que eu, pastor, sabe, recebi uma graça, uma motivação de Deus, um estímulo de Deus para orar, para jejuar, para evangelizar, para pregar a palavra, o império parece que se levantou, pastor. Quem disse para você que era diferente? Quem disse para você que quando você levanta, se põe em posição de pastor, de pregador, que vai orar, que vai jejuar, que vai se dedicar a Deus, quem disse para você que seria diferente? Eu quero dizer para você, cada decisão sua de se aproximar de Deus, saiba, virá prisões e virá tribulações, para provar a tua fé, para impedir a tua caminhada, para te testar, para te colocar à prova. Sabe? Porque a tribulação é inerente à vida cristã. Quarto lugar, que a vida com Deus é um exercício de renúncia ao bem-estar terreno. Versículo 24. Mas, quando ele ouviu tudo isso, ele respondeu: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada. Olha só. Contando que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O quê? Em nada tenho minha vida por preciosa. Jesus, pastor, troca de discurso, senão não vai ficar um na igreja. Acho que ficam todos aqui, porque vocês não ouvem isso de hoje. Talvez não venha nenhum que está me ouvindo de fora da igreja. Porém, amados, olha o exercício que Paulo faz aqui. Olha, estou sabendo que vai ter prisão, estou me dizendo por aí, a voz do Espírito Santo, cidade vai me confirmando que tem prisão, que tem tribulação, sabe, mais do que eu já sofri até hoje, mas mais me espera. Eu não sei exatamente o que Deus quer comigo de lá, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu só tenho ouvido coisas ruins que vai acontecer lá, mas eu tenho que ir para lá, porque o Espírito Santo está mandando eu ir para lá. Porém, eu não tenho a minha vida em nada por preciosa, diz o apóstolo. Meu Deus, amados, que renúncia, que renúncia que este homem aqui nos declara. Irmãos, hoje eu vejo só assim, o evangelho do tipo: você tem que amar a si mesmo, porque se você não amar você mesmo, como que tu vai amar teu irmão? Epa, se tu amar você nunca vai amar o irmão. Se o marido amar ele, nunca vai amar a esposa. Se a esposa amar só ela, amar ela, não vai amar o esposo. Porque para amar a esposa tem que renunciar, para aceitar e fazer o que ela quer, que às vezes não é vontade tua, e vice-versa. Amar o irmão significa não amar você mesmo. Sabe por quê? Porque sabe, você tem que abrir mão dos teus interesses, do teu bem-estar, engolir em seco. Ou será que para vocês me amar, vocês não têm que me engolir? Tem que me engolir. E eu tenho que engolir vocês? Porque o exercício da vida cristã é isso. O exercício da vida cristã é isso. Nenhum de nós somos perfeitos, amados. Mas a Bíblia aqui nos fala disso. Olha, não tem nada a minha vida por preciosa. Irmãos,
Eu tenho visto aí essas pregações, como o irmão Sérgio estava falando, do brado da revolta, que ele tem ouvido essa semana, lá na multinacional, o brado da revolta. Meu Deus, você diante de todas as adversidades da vida que você enfrenta e você passa, você dizer, olha, eu não tenho a minha vida em nada. Em nada, ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Ele diz, em nada. Em nada. A vida com Deus exige renúncia do bem-estar terreno. 5. A vida de Deus a vida com Deus, com a adversidade, não impede o exercício da obra e do ministério. Versículo 25 e 27 a 27. Diz Paulo: agora na verdade sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Mesmo Paulo vivendo todas as suas adversidades, as adversidades de Paulo não se constituíram impedimento para Paulo anunciar a todos, em todos os lugares que passou, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Salvador. Sabe? Por isso eu quero repartir isso com vocês, meus irmãos. Nada que você esteja passando, nenhuma adversidade da tua vida, nenhum problema da tua vida, nenhum caso novo na tua vida que se levante para tentar impedir de você, inclusive, cumprir com o ministério que Deus te deu. E que o ministério é esse? O ministério a qual se chama a nossa igreja, ministério da reconciliação, porque todos nós fomos chamados de Deus para ser embaixadores de Deus, ou seja, aquele que fala em nome de Deus. Nada pode fechar tua boca como servo de Deus. Aleluia! O Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te dar graça, para no meio da adversidade, uma coisa se constituir a grande vitória na tua vida. Sabe qual é? No meio da enfermidade, no meio da luta, no meio da adversidade, no meio das prisões, no meio das tribulações, no meio das perseguições, a vitória será que a tua boca, a minha e a nossa, não se fechará para falar do amor de Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. 6º lugar, que a vida com Deus exige cuidado pelo rebanho e também por seus pastores. Versículo 28. Ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A vida com Deus exige cuidado com o pastor, cuidado com o rebanho. Sabe, meus amados, nós perderemos toda a visão de Deus se nós, estando dentro da igreja, nós não constituamos em nós esta proteção um ao outro. Sabe, a igreja do Senhor Jesus não pode ser lugar de intriga, de rixa. Sabe, a igreja do Senhor Jesus não pode ser celeiro para o surgimento, sabe, de pessoas que estejam a fim de destruir relacionamentos, amizades, produzir prejuízo para o próprio equilíbrio da sua continuidade. E aqui é essa advertência: olhai por vós e por todo o rebanho. Ele está falando com os bispos lá, com os pastores, mas aqui serve para todos. Nós temos que ter cuidado. Essa palavra olhar significa
cuidai. Sabe, trate as coisas com amor. Sabe, tenha um zelo pelo rebanho do Senhor. É o que fala o texto. A vida com Deus deve ser acompanhada disso. 7º lugar, a vida com Deus é acompanhada de convivência com lobos cruéis, que não perdoa nem o rebanho. Vamos ler o 29. Olha a advertência de Paulo. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão nem o rebanho. Olha a advertência de Paulo nesse texto, amados. Sabe, para que todos vocês na igreja estejam atentos. Paulo está dizendo, olha, a hora que eu sair daqui, sabe por que ele fala isso? Porque Paulo, ele não tinha papa na língua, como a gente costuma dizer. Sabe, o apóstolo Paulo, ele não só chamou alguns homens de verdadeira granguena dentro da igreja, sabe, como ele deu nome. Sabe, se você lê Emineu e Fileto, você vai ver que Paulo dava nome aos pregadores que entravam dentro da igreja, cuja intenção era, talvez, simplesmente ser o pastor do lugar. E para ser o pastor, eles então não poupavam nem o rebanho. São pessoas que são assim, como que eu posso dizer, têm uma ganância, eles têm uma predisposição para querer comandar pessoas, para que ser líder de pessoas que estão em busca de fama, pessoas que estão em busca de status, acreditando que ser pastor dá status para quem prega teologia da prosperidade. Quem prega tribulação, fica difícil querer estar do lado de alguém que sabe que a vida dele, do lado dele, só vai ser tribulação, porque foi chamado para a obra de Deus. E Paulo aqui adverte contra lobos. A vida com Deus é acompanhada de convivência com lobos cruéis, que não perdoarão nem pouparão o próprio rebanho, ou seja, pessoas que para atingir a minha vida, atingir a vida de líderes da igreja, não pouparão nem a própria igreja. A vida com Deus é assim. Mas pastor, a vida com Deus é acompanhada com convivência com lobos? Sim, não te contaram isso? Não te falaram sobre isso? Isso é uma verdade bíblica. 8. Que a vida de Deus é acompanhada de traição de homens que se levantam entre nós, que falam coisas perversas em nossa ausência. Vamos para o versículo 30. Diz lá: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Olha só. Então Paulo continua falando que na ausência dele se levantarão pessoas perversas. E pessoas que estavam aonde? Dentro da própria congregação. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação e a continuação dessa mensagem você vai assistir no programa da semana que vem, tá bom? Você pode ligar ainda. Eu vou para um breve intervalo e na volta estaremos encerrando o programa orando por todos os pedidos de oração. 3342-7096. Eu volto já.
No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade, matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas e mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas segunda e sexta, às 19h45, Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa. Este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus na nossa igreja. Literaturas modernas de fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação. Domingo às 18 horas. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero lembrar que domingo, 9 da manhã, temos evangelismo, 18 horas, escola bíblica, 19h30, o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus. Você está convidado a estar conosco. Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos oração, harpa cristã e doutrinas bíblicas. Você deve fazer um esforço, estar conosco, tirar um tempo de oração e falar com Deus juntamente conosco. Nós temos pedidos de oração. Irmã Roseli pede oração pelo seu filho Wellington, e também pelo seu filho Wagner. Entendemos a situação, vamos estar orando, querida. A irmã Valda pede oração por suas amigas que estão enfermas, Nair, Luísa, Maria de Lourdes, pela família dela também. O irmão Amauri deseja a paz do Senhor a todos os ouvintes. A irmã Eliana pede oração pela família e diz que está gostando muito da programação. O irmão Tavares deseja a paz do Senhor para o pastor, pede oração por sua saúde e pela viagem de sua filha Fernanda e de seu genro Júlio. O irmão Lucas pede oração pelo seu pai, que teve um princípio de infarto, e pelo filhinho Eduardo, que está com febre. A irmã Andréia deseja a paz do Senhor. Obrigado, querida. Também a irmã Silvia pede oração por sua saúde. Vamos falar com Deus, então? Vamos pedir a sua bênção sobre nós. Vamos fazer esta oração em nome daquele que foi constituído Senhor sobre todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai amado, Pai querido, em o nome de Jesus, quero te agradecer por este programa, por estes momentos que aqui tivemos, por parte da tua palavra que foi anunciada e que se completará no programa da semana que vem. Te agradecemos porque temos tido o cuidado de anunciar todo o teu conselho às pessoas, para que o nosso evangelho não acabe se tornando um evangelho apenas de conto de carochinha, porque não nos falaram que a vida contigo, ó Deus, também é cercada de adversidades. Mas no meio da adversidade, no meio da tribulação, sabemos do teu cuidado, sabemos da tua estada conosco, nos ajudando em todas as coisas, principalmente mantendo nossa boca aberta para falar do teu santo nome, Senhor. Eu quero orar por todos os nossos telespectadores, por este veículo, quero orar pela igreja tua, em especial a Igreja da Reconciliação, que mantém este programa no ar. Eu oro pela Silvia, eu oro pelo Lucas, pelo Eduardo, pelo papai do Lucas, pela irmã Andréia, pelo irmão Tavares, pela irmã Fernanda, pelo irmão Júlio. Eu oro pela irmã Eliana, oro pelo irmão Amauri e sua casa, oro pela irmã Valda, pela Nair, pela Luísa, pela Maria de Lourdes. Oro, Senhor, por famílias, oro pela irmã Roseli. Que tu possa dar calma, Senhor, ao seu coração. Que tu possa alcançar o Wellington, Senhor, e dar graça a este moço
que ele possa encontrar o caminho da libertação que só há em Cristo Jesus. Eu oro também pelo Wagner, Senhor, pedindo a tua bênção sobre ele. Eu oro, Senhor, ó Deus querido, por essa programação, que ela alcance vidas, revelando a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador a todos. É a nossa oração e o nosso agradecimento. Em teu nome, amém, amém, graças ao bom Deus. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero te convidar ainda para o nosso culto de domingo. Vou usar aqui a minha câmera auxiliar. No domingo, 19h30, eu vou estar pregando a última mensagem sobre a série que preguei sobre redemoinho, sobre furacão e sobre vale. E estarei falando sobre o tema Não há tribulação que dure para sempre, tá bem? Domingo, 19h30. Se você está no meio de uma grande luta, de uma grande tribulação, saiba, não há tribulação que dure para sempre. Essa é a boa notícia da mensagem que estarei pregando domingo, 19h30, em nossa igreja. Você e toda a sua família estão convidados para estar conosco. Amém? Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Semana que vem, nós damos continuação à mensagem levada ao ar no programa de hoje. Que fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.